Já está com a gente aqui na tela do BG o doutor Amaury Miele, médico infectologista, vai conversar conosco ao vivo. Doutor, boa tarde, bem-vindo. Eu começo lhe perguntando quais são as recomendações, para quem está assistindo o BG e vai pegar ônibus amanhã com o retorno do transporte coletivo em Blumenau. Alô, bom dia. Obrigado pelo convite, pela possibilidade de estar falando ao vivo. De fato, realmente, essa questão de volta do transporte coletivo é um desafio, tendo em vista que ainda estamos num momento onde o número de casos novos é bastante importante, bastante significativo. Nós temos que acompanhar pelo menos os próximos 14 dias para entender se as medidas de flexibilização que aconteceram nessas últimas 2 semanas, como é que elas vão impactar, de fato, na casuística dos casos de Covid. Então, o transporte coletivo é a segunda localização mais importante em termos de transmissibilidade. Então, eu entendo que a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver qual o impacto que isso vai causar na população. Certo, e as recomendações para os usuários, aquelas básicas de sempre, doutor? As recomendações são as de sempre, A gente sabe que nós estamos tendo dias frios, então é importante que se mantenha o máximo de ventilação natural possível. Essa é uma das ferramentas mais eficazes no sentido de você conseguir diminuir a transmissibilidade e evitar o aglomeramento de pessoas. Eu acredito que seja até difícil você manter aquela questão do distanciamento social dentro de um transporte coletivo. Se a gente for medir o tamanho, os diâmetros de um ônibus e realmente a possibilidade de você tentar manter os 2 metros de segurança, acredito que seja bastante improvável. Mas, diante dessa necessidade, acho que a questão de álcool gel, a questão de estar usando a máscara, tocando máscara a cada 3 horas e, principalmente, se a gente conseguir manter o ambiente ventilado, eu acho que a gente está fazendo uma grande parte já. Vamos aqui para o WhatsApp, pergunta do nosso telespectador, pela participação aqui no WhatsApp da Andréia, uma telespectadora. Minha dúvida, se a pessoa pegou Covid e se recuperou, pode pegar de novo, doutor Amaury. E aí? Pois é, Rodrigo, essa é uma questão que a gente está investigando. É importante ressaltar que nenhum tipo de coronavírus confere imunidade duradoura. Nós temos 7 tipos de coronavírus, sendo que o atual Covid-19 que está sendo estudado mais agora no momento, mas nenhum dos outros que os antecederam tiveram proteção duradoura. Então, nós acreditamos que exista uma imunidade, essa imunidade seja transitória, de no mínimo 3 meses de duração. Porém, como nós estamos com 8 meses de pandemia, ainda é muito precoce para saber quanto tempo essa imunidade pode durar. Temos casos já registrados, de uma nova infecção, porém isso são casos bem pontuais. Eu, particularmente, tenho um paciente que de fato confirmou que ele foi reinfectado. É um caso isolado, estamos aguardando mais dados da literatura para que a gente possa afirmar com segurança qual é o percentual que isso acontece. Mas, a princípio, eu quero dizer a todo mundo que já foi infectado que mantenha, que volte às suas atividades com todas as precauções que usava anteriormente, porque ter uma infecção parece que não confere necessariamente um passaporte duradouro de imunidade. Tá certo então, doutor Amaury Miele, muito obrigado pela participação do senhor. A gente tem que continuar, na verdade, se cuidando e muito porque essa história do coronavírus ainda vai bastante longe. Agradeço aqui a participação do doutor.